A paz do Senhor, hoje começando mais uma semana e nós estamos aqui com o nosso devocional. Qual o Senhor hoje quer falar conosco sobre ande sobre a palavra. E lá no texto base, no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 27 ao 29, está escrito assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Sabe o que temos em comum com Pedro? Os discípulos estavam numa embarcação em meio às ondas e ventos contrários ferozes. Muitas vezes vivemos como os discípulos, como se estivéssemos num barco atingido por ventos e tempestades intensos. Parece que vamos naufragar. Talvez você esteja assim hoje. Não tenha medo. O mais importante não é onde você está, mas aonde poderá chegar. As tempestades servem para nos conduzir ao sobrenatural de Deus. Essa é a verdade revelada no texto que lemos. Foi no meio de uma tempestade que os discípulos viram Jesus. Pedro pôde pedir ao Senhor para que ele fosse a seu encontro por sobre as águas. Por meio às tempestades da vida, precisamos identificar onde o Senhor está, assim como Pedro. Nem todas as tempestades são para nos destruir. Algumas vêm para nos construir. Se Pedro tivesse se acovardado diante da tempestade, não teria experimentado aquele grande milagre, andar sobre as águas. Aliás, ele foi único além de Jesus. Talvez hoje a sua vida seja sacudida por ondas e ventos contrários e o medo tenta estagná-lo. Relembre a primeira palavra dita por Jesus quando caminhava ao encontro dos discípulos na tempestade: Coragem, sou eu. Não tenham medo. Essa foi a palavra que Jesus liberou para que Pedro vivesse o sobrenatural. Pedro não apenas viu Jesus, mas também aplicou fé naquele momento. Compreenda que o maior desafio não é andar sobre as águas. Essa é a especialidade do Senhor. O maior desafio é ver Jesus em meio às tempestades. Andar sobre a palavra liberada pelo Senhor e vencer o medo. Quando isso acontece, não há tempestade que nos atemorize. Não desista, a tempestade vai passar. Então, somente creia. Então, hoje, o que o devocional está falando para conosco é que é para nós termos coragem, mediante ao que nós venhamos estar passando. Pedro teve medo, né? Enquanto andava sobre as águas. Uma hora ele teve medo. Tanto é que a palavra mesmo conta que ele chegou a afundar, começou a afundar. Mas o Senhor estendeu a sua mão, né, e socorreu Pedro daquele medo que ele estava sentindo, porque ele poderia se afogar. E assim é conosco. Quantas das vezes, né, nós temos atitudes para começar alguma coisa, depois a gente começa a ter medo, a faltar a coragem, mas quando nós estamos sob a palavra do Senhor,
o qual que nos encoraja a seguir em frente, o Senhor lança fora todo o medo e nos dá a coragem para tomarmos iniciativa de continuar a seguir em frente. Assim também é com nossas lutas. Quantos ventos nós passamos, quantas coisas ruins às vezes tentam tirar a nossa paz. Às vezes estamos passando por momentos tão desesperadores que às vezes achamos que não vamos ter solução. Talvez achamos que não vamos ver a luz no fim do túnel. Achamos que essa tempestade nunca vai passar. Mas, como o autor falou, nós temos que ter coragem. É o que o Senhor está nos ensinando através desta passagem em Mateus 14. Temos que ter coragem e não ter medo de continuar, persistir, passar pela tempestade com fé, vendo, às vezes não vendo, né, aos olhos físicos, mas pelo espiritual, de que nós vamos vencer esta batalha. Porque toda tempestade, quando ela não vem para permanecer. Ela é passageira. Daqui a pouco, tá tudo com as nossas vidas, fica tudo bem. Daqui a pouco, vem outro tipo de tempestade para tentar nos desestruturar. Mas nós temos que ter ânimo, temos que ter sabedoria, temos que nos basear na palavra do Senhor para não desistir. Quantas tempestades eu já não passei na minha vida. Muitas vezes eu achei realmente que eu não iria ver a luz no fim do túnel. Achei realmente que eu não sairia desse caos. Achava que não iria conseguir vencer. Mas quando a gente toma uma posição, quando eu tomei uma posição e resolvi andar sobre a palavra do Senhor, eu comecei a ver um pontinho lá no fundo clareando. E foi clareando, e foi clareando. Quando menos eu esperei, eu já estava fora daquela tempestade. Mas aí veio outras tempestades. E a gente passa, às vezes meses, né, sofrendo com aquilo ali. Mas o Senhor, quando a gente está na palavra, não vou dizer que quando nós estamos na palavra, andando sobre a palavra, a tempestade não virá. Vai vir sim, assim como o autor falou, tem tempestades que vêm para nos destruir, mas tem outras que vêm para nos construir, para nos fortalecer ainda mais, para nos ensinar alguma coisa. E quando a gente passa a andar sobre a palavra do Senhor, passa a seguir os caminhos do Senhor, fazer cumprir os propósitos do Senhor, as nossas vidas, elas começam a fluir. As tempestades começam a se desvendar assim, para tudo quanto é lado. O céu começa a limpar diante de nós. E a gente, não vou dizer que a gente não tem medo, claro que a gente vai ter medo, claro que a gente vai ficar inseguro, nós somos falhos, nós somos humanos, mas a gente também tem que confiar, lembrar, né? Opa, eu tenho um Deus, eu tenho Jesus que mandou Pedro andar sobre as águas. Então, esse mesmo Jesus que mandou Pedro andar sobre as águas e o encorajou a seguir em frente, esse mesmo Jesus, ele também é comigo, ele também é contigo. A frase do dia ainda nos diz assim: não é a ausência de tempestade que nos revela, e sim o que vivemos
nela. O que vamos viver diante desta tempestade? O que vamos viver quando estamos no meio destas tempestades? Muitas coisas sim podem acontecer, mas a gente sabe, se você tem fé, se você acredita que vai vencer, se você tem Jesus e anda sobre essa palavra, com certeza você vai viver e vai tirar de letra, e ainda assim, a experiência que você passou, você vai poder instruir outras pessoas, encorajar outras pessoas que talvez você possa encontrar no seu caminho que viveu a mesma coisa que você, e você vai poder ajudá-la a passar por esta prova assim como você passou. Amém? A leitura bíblica está no Salmos 144 e a palavra-chave é vencedores. Em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Este é o nosso devocional de hoje. Espero que você venha meditar, deixar Deus falar ao seu coração, tomar, uma posição de filho, de servo e estar sempre meditando, como a palavra nos orienta, meditar de dia e de noite. Eu sei que o tempo é corrido, muitas vezes não dá para fazer, nos dois, de dia ou de noite, mas esteja sempre em mente, pensando no Senhor, relembrando de alguma palavra que você leu, de algo que você viveu, ou até mesmo, se você não pode ler, escute. Temos tantas ferramentas hoje falando da palavra do Senhor. Não deixe, não perca essa oportunidade de estar lendo, ouvindo algo da parte do Senhor. Amém? Tenha um dia abençoado. E amanhã estaremos aqui para mais um Devocional Café com Deus Pai. Um beijo no coração de vocês e até amanhã. Fiquem na paz do Senhor.